Olá, meu nome é Robson. Acompanho seu canal já faz algum tempo. O que vou relatar aqui, só decidi te enviar porque em um vídeo que você fez chamado Respondendo os Inscritos, você diz ter um pouco da experiência que eu tive. Estou falando da paralisia do sono. Eu tenho 38 anos, moro em uma cidade do estado de Santa Catarina. Assim como você disse no seu vídeo, acontece comigo desde muitos anos a paralisia do sono. No começo era uma coisa muito assustadora, até que resolvi pesquisar sobre o assunto, para poder entender melhor e buscar respostas daquela sensação estranha. Depois de várias pesquisas, descobri que a paralisia do sono pode ser usada como um meio de fazer uma projeção astral, já que quando ela acontece é porque o seu corpo espiritual está fora do seu corpo físico. Este não é o melhor e o mais recomendável meio de se fazer uma viagem astral. É como se fosse entrar no plano astral pegando no tranco, para quem não tem experiência em nenhuma técnica de se fazer uma viagem dessas. Eu sempre tive medo desses assuntos, porém o fato de eu ter a paralisia do sono me despertou bastante curiosidade, mesmo tendo medo. Nos artigos e vídeos que eu vi a respeito, basicamente dizia-se que se você conseguir ter um controle da sua mente quando tiver a paralisia do sono e conseguir ficar calmo, deixar a coisa fluir, você consegue fazer uma viagem astral. Li muito sobre isso e pensei em tentar. Porém, sempre que acontecia de eu ter a paralisia do sono, eu nunca conseguia ficar calmo. Quem tem sabe que é uma coisa muito assustadora. E apesar de tentar seguir as recomendações dos especialistas, eu não conseguia me controlar, mas por ter medo do desconhecido, sem saber o que realmente iria acontecer assim que começasse a viagem astral, e até mesmo de ver o meu próprio corpo deitado na cama. Mas o que eu tinha mais medo mesmo é de encontrar com espíritos malignos no plano astral que quisessem me fazer algum mal. Embora nos artigos que li, dizia-se que era impossível algum espírito me fazer algum mal. Apenas o que poderia acontecer é deles quererem me assustar, mas fazer algum mal isso seria impossível. Porém, mesmo assim o medo não passava, até que desisti do assunto, e sempre que tinha paralisia do sono, tentava fazer o meu corpo astral se conectar com o corpo físico o mais rápido possível para sair daquela situação. Os anos foram passando, e eu continuei levando a minha vida normalmente, às vezes tendo a paralisia e saindo dela o mais rápido possível. Assim como você explica no seu vídeo, com o passar dos anos eu fui me acostumando e sempre que tinha paralisia eu já conseguia ficar mais calmo, até alguns anos atrás. O ano do que vou contar foi o ano de 2013. Eu estava em casa à noite, em uma cesta de bobeira, assistindo filmes e séries. Dada certa hora da noite, eu abri o YouTube e do nada fui recomendado a um vídeo sobre projeção astral. Como eu já tinha lido sobre o assunto alguns anos atrás, me interessei novamente em abrir o vídeo. O vídeo era de uma pessoa famosa no assunto, falando sobre as experiências que ela já teve quando fez suas viagens astrais. Depois de ver o vídeo todo, fiquei com aquilo na cabeça e pensei em tentar fazer da próxima vez que tivesse a paralisia do sono, já que agora eu estava muito mais confiante e tinha capacidade de ficar calmo quando acontecia. Naquela noite, eu fui dormir, porém não tive a paralisia do sono. Passaram-se alguns dias. Quando foi na quinta-feira, eu fui dormir por volta das 11 horas da noite, pois tinha que trabalhar na manhã seguinte. Por volta das 2 horas da manhã, acordei com sede e com vontade de ir ao banheiro. Fui até o banheiro e em seguida fui até a cozinha beber um pouco de água. Voltei para a cama e novamente peguei no sono, tranquilamente e super relaxado. Não sei que horas eram, mas em certo momento aconteceu. Eu acordei novamente do nada, mas estava na paralisia do sono. Em primeiro momento, pensei em ficar mexendo o dedo para voltar ao normal o mais rápido possível. Em um momento depois, lembrei que eu tinha pensado em tentar entrar em projeção astral. Então comecei a relaxar, enquanto meu corpo parecia estar flutuando na cama. Parece que você está saindo do corpo para nunca mais voltar. É muito assustador. Como você disse no seu vídeo que você também tem, você também sabe como é essa sensação.
Mas como eu já tinha lido muito sobre o assunto, eu já tinha certeza que isso não era possível por causa do cordão de prata que liga o corpo astral ao corpo físico. Continuei ali, tentando ficar calmo e mantendo o controle da situação. Eu consegui. Aquilo já estava sendo uma coisa normal para mim. Já estava começando a achar incrível aquela sensação do meu corpo flutuar, sem sentir nenhum medo. O detalhe é que sempre que isso acontecia, parecia que meu corpo estava flutuando e cada vez mais indo para cima. Desta vez, com eu mantendo a calma e o controle, chegou em um momento que a sensação que eu tinha era que meu corpo havia parado de subir, apenas estava flutuando no mesmo lugar. Foi quando eu percebi que provavelmente eu tinha me desprendido do meu corpo físico 100%. Eu ainda estava receoso, mas tentei me mexer e olhar para baixo. Quando olhei para baixo, lá estava o meu corpo totalmente adormecido. Nessa hora, o medo estava querendo voltar, mas me concentrei e consegui continuar com o controle daquela situação. Para ser bem honesto, naquele momento, eu não tinha certeza se aquilo tudo era um sonho ou realidade. Era incrível, eu estava flutuando, eu tinha a maravilhosa capacidade de volitar. Eu dei uma volta pela minha casa, sempre volitando. Apenas com a força do pensamento eu podia controlar para onde eu queria ir. Depois de um certo tempo, tentei fazer uma coisa que sempre foi o meu principal interesse, caso conseguisse fazer a projeção astral. Eu estava receoso, mas não queria perder aquela oportunidade. Eu sempre pensava em viajar para outros planetas, mais específico a Lua. Eu estava receoso, mas não queria perder aquela oportunidade. Fechei os olhos e mentalizei a Lua. Foi algo realmente incrível. Em questão de 2 ou 3 segundos, eu já estava na Lua. Parecia ter sido um teletransporte. Quando eu abri os olhos, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Literalmente, eu estava na Lua. Era incrível, mas o que mais me impressionou assim que eu cheguei lá, nem era a Lua em si, e sim eu poder ver a Terra da Lua. Era uma sensação inexplicável. Porém, começou a acontecer uma coisa que me deixou assustado. Instantes depois, comecei a ver alguns seres vindo em minha direção. Eles pareciam não estar me vendo. Estavam vindo em minha direção por um outro motivo. Mas mesmo assim, eu me assustei com aqueles seres estranhos. Então começou a bater um medo que não consegui controlar. E comecei a desejar para que retornasse ao meu corpo. Nesse mesmo momento, alguma força me puxou. E em questão de 2, 3 segundos, eu já estava no meu corpo físico novamente. Acordado e com o coração totalmente disparado. No mesmo instante, me levantei e dei graças a Deus por ter retornado. A viagem astral é uma experiência normal e segura, uma coisa extraordinária. Mas naquele momento, tive um medo incontrolável. Depois desse dia, tive outras experiências no plano astral, mas até então não me atrevi a voltar à Lua novamente. Boa noite.